Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém! Você está alegre nessa noite, levante sua mão e dê glória a Deus. Oh, aleluia! Abramos as nossas Bíblias. Salmo 116. Glória ao nome de Jesus. Salmo 116. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Agradeço ao meu amigo, pastor Márcio Ramos, pelo convite de confiança, a missionária Rosália. Muito bom rever os amados irmãos lá de Santo Aleixo. Também aqui está revendo meu amigo, meu irmão abençoadíssimo. Fazia 8 anos que a gente não se via, né? Mas Deus, ele marca encontros. Oh, aleluia! É muito interessante porque quando eu perguntei ao Espírito Santo a palavra para essa noite, e ele disse assim para mim na madrugada: diga à minha igreja que é noite de gratidão. Diga à minha igreja que é noite de gratidão. Independente do que aconteceu, é necessário agradecer. Independente de como esteja, agradeça, porque como está não vai ficar. Oh, aleluia! Salmo 116. Você achou? Diga amém. Amém. Salmo 116, verso 1 vai dizer assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, ouve as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram sobre mim. Fiquei aflito, fiquei triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Aleluia, glória ao nome de Jesus. É interessante que os amados saibam que quando Davi ele escreve esse salmo, ele estava passando o momento mais difícil da sua trajetória. Era um confrontamento entre fé e razão. Talvez você chegou aqui nessa noite tendo um confrontamento de fé e razão. Talvez a tua fé diga para você ir além, mas a razão esteja dizendo que você não vai conseguir. Muitas vezes, pelos olhos naturais, nós não vemos nenhuma chance de obter aquilo que Deus falou. Mas um conselho que eu quero te dar nessa noite, fica com a palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que falou, ele não mente e ele não volta atrás. Eu posso voltar atrás, mas Deus não. Oh, aleluia! E é interessante que quando nós vamos ler pausadamente, como eu gosto de fazer, vai dizer assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu acho interessante que Davi era tão crente, Davi era tão servo, que ele sabia que Deus ouvia a sua oração, ele sabia que Deus escutava as suas súplicas. Será que você sabe que Deus ouve a sua oração? Será que você tem essa confiança, essa certeza? Porque deixa eu te dizer uma coisa: o que vai mudar a trajetória é a fé que você coloca em quem deu o caminho. O que vai mudar a trajetória é o que você crê naquilo que Ele falou. Oh, aleluias! Eu costumo dizer que coisas simples são feitas para homens, mas coisas que são maiores, são Deus. Que é Deus que nos coloca, é Deus que nos dá, é Deus quem promove. E quando Ele promove, Ele não promove pelo que você é, Ele promove essas coisas pelo que Ele é na sua vida, na minha vida. Davi sabia quem era o Deus a qual ele servia. Nós precisamos entender quem nós somos na presença e quem é Deus em nossas vidas. Eu acho interessante o verso 2. Vamos passear bastante nesse salmo. O verso 2 ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invocarei por toda a minha vida. Davi tinha tanta certeza que Deus estava escutando ele, que ele sabia que quando ele clamasse, Deus estava inclinando os ouvidos para escutar. Aí isso me faz lembrar quando o profeta Jeremias diz assim: olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
clama a mim e responder-te-ei. Ele não disse, clama a mim, talvez eu responda. Muitas vezes um WhatsApp não é respondido, uma mensagem de Facebook não é respondido, mas um joelho no chão, um coração quebrantado é respondido por Deus. Oh, aleluias! É muito interessante porque Davi sabia. Aí eu gosto do verso 3. O verso 3 é tremendo porque ele diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram sobre mim. Fiquei aflito e fiquei triste. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo: eu não sou super-homem, não. Eu não tenho poderes mágicos, não. Laços de morte se apoderaram sobre a minha vida. Eu fiquei aflito, eu fiquei triste. Você pode ficar aflito, você pode ficar triste, mas o que você não pode nessa noite, e nem todos os dias da tua caminhada, você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você não pode deixar de crer. Porque quem te chamou é fiel. Oh, aleluias. Ele estava dizendo: eu estou passando um vendaval tremendo. Laços de morte me cercaram. Ele estava dizendo: estão tentando me matar, estão tentando destruir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém mexe naquele que Deus chamou, ninguém mexe naquele que Deus escolheu, ninguém toca o ungido do Senhor. Oh, aleluias. Mas para saber, para crer e para entender os projetos de Deus, tem que ser servo. Tem que ser servo. Eu acho mais interessante ainda o verso 4. Leia comigo. Diz assim: então eu desisti? Não. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Sabe o que ele está dizendo? Quando pessoas tentaram me matar, quando eu fiquei triste, quando eu fiquei aflito, eu dobrei meu joelho e clamei. Eu dobrei meu joelho e orei ao Deus do céu. Mateus 6,6 vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo com essa palavra? Ele está dizendo assim: faça dos seus dias de angústia o seu quarto de oração. Faça das suas noites mal dormidas e angustiantes o seu quarto de oração. Você e eu precisamos orar. Precisamos descer. Quando ele diz, Jeremias, levanta-te e desce, ele poderia falar com Jeremias aonde Jeremias estava, mas ele estava dizendo: se você quer resposta, você se levante e você desça. Você desça para me buscar. Você desça para me sentir. Você desça para eu falar. Oh, aleluia! Joelho no chão não sai de moda. Joelho no chão é para crente que é servo. Joelho no chão é para crente que contempla a presença de Deus. Joelho no chão é para quem quer resposta. Oh, aleluia! Muitas vezes a resposta que nós queremos não está no falar, mas está no dobrar. Oh, aleluia! Quando eu dobro meus joelhos, eu estou dizendo: Senhor, só Tu és. Senhor, eu não sou nada, só Tu és. Porque a Sua palavra diz: por Ele e para Ele são todas as coisas. Oh, aleluias! Aí vamos fazer aqui algo interessante. Quando nós lemos esse Salmo 116, Davi estava sendo perseguido. E ele escreve esse salmo nas cavernas de Adulão. Ou seja, Deus tira Davi de cena. Vai ser necessário muitas vezes Deus te tirar de cena para poder te abençoar depois. 1 Samuel capítulo 16 vai dizer que o profeta chega na casa de Jessé para escolher
um dos filhos dele para ser ungido a rei. Porém, passam todos os fortes, aqueles que lutam bem, aqueles que são bonitos. E o Senhor diz: não quero nenhum desses. E o profeta diz: Jessé, tem mais algum? Tem um que está ali no pasto. Era um que estava trabalhando, era um que estava no pasto, aprendendo para depois realizar. Você está entendendo nessa noite? Você aprende para depois realizar. Oh, aleluia! Aleluia! E esse que estava no pasto era Davi. E mandam chamar, e Davi vem, é ungido a rei. Porém, no outro dia, ele não estava no trono, ele estava no pasto. Você consegue entender isso nessa noite? Era Deus dizendo para ele assim: ó, eu te ungi, eu tenho promessa, mas precisa aprender. Precisa aprender, precisa ser moldado, precisa ser lapidado. Oh, aleluia! Aquilo que é promessa de Deus a mim na tua vida vai acontecer. Aleluia. Só que o interessante é que Davi ficava no pasto cuidando das ovelhas, e os maiores salmos existentes aqui na Bíblia foram feitos no pasto. Você está entendendo nessa noite? Produza no seu lugar de trabalho. Ah, Senhor, só estou na porta. Produza na porta. Ah, Senhor, só estou dirigindo. Produza dirigindo. Ah, Senhor, só estou limpando. Produza limpando. Oh, aleluia! Mas é bastante interessante, porque o rei ungido estava no pasto. Esse mesmo rei ungido sai do pasto para entregar marmita. Esse mesmo rei ungido, quando vai entregar marmita, vê que os fortões, os lutadores, estavam deixando o nome do Senhor ser jogado na lama. Davi diz: ei, quem é este circunciso para falar do meu Deus? Davi não estava dizendo: quem é este circunciso para falar do rei Saul? Não. Davi não estava dizendo: quem é esse circunciso para falar do exército? Não. Davi estava dizendo: quem é este para falar do meu Deus? Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que você precisa defender aquilo que você crê. Você precisa defender aquilo a qual Deus te chamou. Oh, aleluias! E o interessante é que ele vai lutar. E ele vence. Mas sabe por que ele vence? Era Deus dizendo para ele: te tiro do pasto, te tiro do lugar de levar as marmitas, para mostrar para eles que o pequeno eu uso para vencer. Oh, aleluia! Quem é pequeno nessa noite? É você que Deus vai usar. Oh, aleluia! Só que não obstante a isso, o que é que acontece? Daqui a pouco o espírito entra em Saul, o espírito mau, e Saul começa a ficar possesso. Procuram alguém. E quem vão achar? O menino do pasto. Porque ele estava lá no pasto, mas ele não estava assim, ó. Muitas vezes nós estamos na igreja fazendo isso, ó. Ele ia estar aqui. Ele ia estar fazendo. Davi não dizia isso, não. Davi estava lá no pasto, compondo os salmos. Davi estava lá no pasto, tocando a sua harpa. Davi estava lá no pasto, adorando a Deus. Aí quem é chamado para tocar a harpa para o rei? Davi. Entre todos da localidade, só Davi sabia. Era Deus dizendo: olha, estou te levando para onde vai ser o teu lugar de adoração. Era Deus dizendo: ó, tu vai lá, tu vai ficar com o rei Saul, porque tu vai tocar, o espírito vai sair, tu vai ter experiência, tu vai ver como é o negócio, porque mais para frente eu vou te usar. Aleluia! Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas têm um tempo. E o espírito vinha para Saul e Davi tocava. E o espírito saía. Só que o que é que acontece? Davi agora, depois de Golias, ele vai levar as armas. Era Deus dizendo: olha, vou te colocar naquele exército. Sabe o que é que eu entendo por isso nessa noite? É Deus dizendo: olha para teu sonho. Tu não tem possibilidade, mas é lá que eu vou te colocar. Glória a Deus. Tu não tem condição, mas é lá que eu vou te colocar. Tu não tem verba, mas eu vou te colocar. Sabe qual é o problema? O
geração é incrédula. Essa geração, um filho está doente, toma remédio e leva logo para o hospital. Nada contra remédio no hospital, mas primeiro precisamos fazer o que a palavra diz. Coloque as mãos, ore, interceda, depois você leva. Muitas vezes olhamos para um grande concurso, uma grande empresa e dizemos, não chegaremos ali. A sua boca tem que proferir bênção. Eu chegarei, se for da vontade de Deus, eu estarei. Profetize, eu estarei, eu terei, eu entrarei. Oh, aleluias! E Davi entra no exército, só que ele entra lá levando as armas. Daqui a pouco ele começa a aprender com Jonatas a lutar. Você precisa aprender a manusear a palavra. Você precisa aprender quem é o seu Deus. Não é de toda forma que você adora. Não é de todo jeito que você canta. Não é de todo jeito que você prega. Você precisa aprender. E Davi começou a aprender. E foi passando de cargos. Aí eu quero andar mais um pouquinho. Quando nós chegamos em 1 Samuel capítulo 19, Davi já era um dos comandantes do exército. Ou seja, era Deus dizendo, ó, estou te honrando desde o pasto. Oh, aleluia! As honras de Deus vão chegar na sua vida pelas fases. Não adianta querer pular fases. Eu preciso entender, eu preciso amadurecer para chegar lá e fazer o que Deus quer. Porque a vontade não é nossa, é dele. Só que Davi começa agora a se tornar visível para Saul. Para Saul ele não era mais aquele menino que matou o gigante. Para Saul ele não era mais aquele menino que tocava a harpa. Para Saul ele agora era um oponente. Era alguém que estava tirando o brilho. Mas quando nós vemos 1 Samuel capítulo 20 vai dizer que Davi se esconde nas cavernas de Adulão. Era Deus dizendo, ó, eu vou te tirar porque ele quer te matar, porque eu tenho uma obra para fazer. Agora pense comigo se não é Deus trabalhando no negócio. Todo o exército de Saul procurou Davi e nunca achou nas cavernas de Adulão. Era Deus dizendo, eu escondo, eu retiro, eu não deixo. Ah, não entendi. É o Senhor dizendo, estão saindo, mas não vai sair não. É o Senhor dizendo, em casamentos acabando, mas você não vai acabar. Glória a Deus! Tem gente sendo assaltada, mas você não vai ser. Aleluia! Tem gente morrendo dessa doença, mas você não vai. Porque você foi separado, escolhido. Só que um escolhido para Deus tratar dessa forma precisa de uma coisa. O salmista diz que perto está o Senhor daqueles que têm um quebrantado coração. Sabe o que é um quebrantado coração? É um coração disposto a fazer o que Deus quer. É um coração disposto a ser obediente. É um coração disposto a dizer, Senhor, eu não sei, mas ensina. Senhor, eu não posso. Manda recurso. Senhor, eu não sei como fazer. E se prostrar. O problema é que essa geração, ela escolhe. Ah, aqui eu fui. Aqui é bonito. Tocar teclado é bonito. Então eu quero isso. Mas não é isso aqui que Deus quer para você. Às vezes Deus te quer ali, ó, na frente, recepcionando os visitantes. Tua oratória é boa, tu é bem simpática, Deus está te querendo ali. Para que o povo se sinta bem, mas tu quer estar aqui, sem ser orar. Precisa esperar um tempo. Oh, aleluias! Eu esperei 20 anos. 20 anos eu achava que era para cantar. E Deus dizia que não. Até que há 5 anos atrás o Senhor disse, é na pregação. Precisamos entender o tempo de Deus. Mas aí deixa eu te dizer uma coisa. 1 Samuel capítulo 20, quando ele está na caverna de Adulão, Davi estava escondido, mas Deus providenciou água, comida, povo para segui-lo, esposa e o principal, presença.
Presença, o principal é presença, o principal é ouvir Deus falar, o principal é se pôr diante do seu altar. Não faltou nada, tudo Deus tinha. Ele estava lá na caverna e o Senhor dizendo: quando você assumir o reinado, você vai fazer assim, ó. E Davi, ó, só escrevendo, vai mais cedo. E o Senhor dando as estratégias. As nossas estratégias para vencermos tem que ser as estratégias que Deus dá. Glória a Deus. As estratégias que Deus revela. Só que chega um momento em que ele tinha que sair das cavernas de Adulão. E eu acho interessante que o verso aqui, no Salmo 116, verso 6, ele diz assim, ó: o Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ele estava dizendo: eu sei que tentaram me matar, mas o Senhor estava comigo. Quantos livramentos nós não vimos, mas nós sabemos que era a mão de Deus. Um atraso que acontece, e quando você sai, alguém diz: olha, acabaram de assaltar-lhe, fizeram arrastão. É Deus te livrando. Aleluia. Oh, aleluias. E no verso 7 ele diz mais: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Sabe o que Davi estava fazendo nesse verso 7? Ele estava ministrando para a sua própria vida. Ele estava dizendo: ó, você não vai mais ficar angustiada, alma. Você não vai mais ficar chorando, alma. Você não vai mais achar que os laços de morte vão destruir. Porque tem vezes que a luta vem e que nós olhamos assim dizendo: meu Deus, não tem jeito de nenhum jeito. Mas Deus é aquele que dá jeito no que não tem jeito. Aleluia. Aí ele estava profetizando para ele mesmo: alma, volte ao seu sossego. Ou seja, você não vai querer desapontar a minha fé. Nós precisamos entender uma coisa: quando Deus está no negócio, nosso coração ele trava de uma forma tremenda. Por que eu estou te dizendo isso? Tem tudo a ver com o que eu estou pregando aqui. Mas deixa eu te falar algo interessante. Estava até falando com o diácono Davi ali rapidinho. A minha esposa, no ano passado, ela teve câncer, um câncer raro. E é interessante que quando ela soube, no caso, no ano retrasado, 23 de dezembro, quando ela veio me contar, aí o Espírito Santo, na hora que ela conta, o Espírito Santo diz: não chora. Na hora o Espírito Santo falou para mim: é para quem crê. Uma voz, como eu estou ouvindo a sua voz e você está ouvindo a minha, o Espírito Santo disse: não chore. E eu não chorei. Ela se debulhando em lágrimas e eu não chorando. Eu acalentando ela e ela chorando e eu tranquilo. Fizemos os exames, aquelas coisas todas. Ela se operou, tirou o útero, tudo. Em alguns momentos em que eu pensava em chorar, o Espírito Santo dizia: não chora. Todo mundo da família, quando sabia, e eu rindo. Por quê? Porque eu estava confiando em quem tinha falado comigo. Aleluia. Você precisa confiar em quem te chamou. Glória a Deus. Depois que fez a cirurgia, quando chegou para ter o parecer se tinha tirado tudo, se tinha resquício do câncer, aí quando o médico abre lá os 2 exames, compara, fala um para o outro, e eu disse: meu Deus, olha o que o Espírito Santo fez, calma. Dessa forma que eu estou falando para você, sem pôr nem tirar nada. Aí o que é que acontece? Ele diz: está curada. Quando ele disse está curada, o Espírito Santo fez: agora chora. Aí eu me debruei no choro, enquanto Marta ria, que é minha esposa, enquanto ela ria eu chorava. E ela: tu não está feliz? Eu disse: eu estou feliz. Aleluia. Mas eu confiei. Davi, ele confiou. E o interessante é que o salmista ainda vai dizer no verso 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele sabia que se Saul o matasse, ele ia ser morto, e a sua fama ficaria como alguém que tentou roubar aquilo que era do rei. E Deus nunca vai permitir
Deus vai afastar. Tem coisas que você não vai entender, mas é Deus dizendo: eu estou te livrando. Eu estou te livrando. Um verso para encerrar. Glória a Deus. O verso 12 vai dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem comigo. Davi estava dizendo ele assim, ó: Ele me ungiu, eu venci gigante, eu voltei para o pasto, eu fui tocar para o rei, depois eu levei as armas, eu não lembro como a mão estava lada, para quem levava as armas, os soldados, eu não lembro. Eu levei as armas dos soldados, depois eu entrei no exército, eu comecei de pequenininho, depois eu fui um general, um dos generais, aí Deus me tira. Por quê? Porque nesse tempo, era o tempo em que Saul iria ser morto em batalha. Davi não poderia ter as mãos sujas de sangue com aquele que Deus tinha escolhido, porque Saul Deus tinha escolhido. Aí Deus tira, Saul morre, depois Davi retorna. Era ele dizendo aqui, ó: que darei eu, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Aquilo que Deus planeja é certo. Aquilo que Deus dá é maravilhoso. Aquilo que Deus nos proporciona é sobrenatural. Mas para isso, ele precisou exercer a fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Traduzindo para ficar mais fácil, a fé é você acreditar no impossível de Deus. Porque aquilo que é possível, nós fazemos. Agora aquilo que é impossível, a gente dobra o joelho, clama ao Senhor e Deus responde, Deus faz, Deus libera, Deus cura, Deus traz. Oh, aleluia! Então que nessa noite você agradeça. E eu já vou fechar a Bíblia aqui, mas eu preciso ainda não pegar o mal. O Espírito Santo dizia para mim na madrugada assim, ó: diga à minha igreja que prepare os convites. Glória a Deus. Diga qual é o bolo. Oh, aleluia. Diga qual é o vestido, qual é o terno. Escreva, porque eu vou dar. Vai ser do melhor, porque eu estou no melhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer. Eu estou liberando. Oh, aleluia. Isso é para quem crê nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Ah, mas eu não estou vendo nada. Davi também não estava vendo bonança nenhuma. Mas Davi continuou firme, perseverante. Pode sair tudinho, você fica. Pode ninguém querer, você vai. Pode ninguém acreditar, você fala. Oh, aleluias. É Deus dizendo: fique firme. Fique firme. Glória a Deus. Fique firme. Aleluia. Oh, aleluia. Sou a árvore e vocês são os ramos. Vocês precisam estar em mim, porque vocês receberão. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.